Queridos irmãos e irmãs, espero que vocês se encontrem bem. Hoje nós vamos conhecer um pouco melhor o apóstolo Pedro, aquele que foi o mais controverso discípulo de Jesus. No Novo Testamento existem 4 listas com o nome dos 12 apóstolos, e em todas elas, Pedro é o primeiro a ser mencionado. Não por acaso, ele se destaca como líder e porta-voz do grupo dos 12. A Bíblia também nos fala que o seu nome original era Simão, mas que Jesus lhe acrescenta o nome de Pedro. E isso é importante. Jesus não está pedindo que ele troque o seu nome, que ele deixe de usar, mas Jesus está lhe acrescentando o nome de Pedro. Simão era por natureza impetuoso, inconstante e não confiável. A sua tendência era fazer promessas grandes que não poderia cumprir. E com frequência, ele era o primeiro a aceitar um grande desafio e também o primeiro a pular fora. Ao que parece, Jesus lhe acrescenta o nome Pedro para que ele se lembrasse daquilo que ele deveria ser, naquilo que ele deveria se tornar, alguém firme como uma rocha. Contudo, na ocasião da crucificação, enquanto Jesus estava no centro da cena enfrentando Caifás, Pilatos e Herodes, Pedro estava longe, escondido e amedrontado. Justo aquele discípulo que prometeu estar sempre junto com Jesus. Pedro é possivelmente o personagem do Novo Testamento com quem mais nós nos identificamos, e não pelos seus atos de bravura, mas especialmente por suas fraquezas. Para mim, o ponto alto da nossa identificação acontece justamente no episódio do julgamento e da negação a Jesus. Lembramos que na última ceia, Cristo havia predito que todos o abandonariam, mas Pedro prometeu que jamais iria deixá-lo. Um pouco mais tarde, com todos os discípulos já dispersos, Pedro é questionado por algumas pessoas que afirmavam ser ele um dos seguidores de Jesus, e ele por 3 vezes o nega. Pedro se recusa a ser identificado com Jesus. Eu acredito que você e eu já nos questionamos algumas vezes o que nós teríamos feito se fôssemos nós no lugar de Pedro naquela situação. Qual teria sido a nossa resposta? Será que nós teríamos fé e coragem o suficiente para declarar a nossa posição? Ou assim como Pedro, negaríamos conhecer Jesus? Pedro era o tipo de pessoa que acreditava muito mais naquilo do que ele enxergava do que naquilo que ele compreendia. Ele era alguém muito impulsivo. A sua maneira impulsiva de ser e agir o levou a tomar diversas atitudes precipitadas. E ele precisou passar por um longo processo de amadurecimento para se tornar a pedra que Cristo chamou para ser. E nesse processo, ele descobriu que ele precisava perder a confiança nele, para que pudesse colocar a sua confiança em Deus. O relato bíblico nos mostra que quando ele agia de acordo com a sua própria natureza, sendo intempestivo, precipitado, Jesus o chamava de Simão. Mas quando ele agia da maneira correta e dava um bom testemunho da sua fé, ele era elogiado, sendo chamado de Pedro. Pedro era como a maioria de nós, tanto carnal como espiritual, por vezes sucumbia aos velhos hábitos da carne, em outras ocasiões agia de acordo com o Espírito, às vezes pecador, às vezes justo. O importante a respeito de Pedro é notarmos que Deus chamou uma pessoa comum, com personalidade inconstante, impulsiva e por vezes até insubmissa. E Deus transforma essa pessoa, com todos os seus defeitos, num líder firme como uma rocha, aquele que se tornaria o maior pregador dentre os apóstolos. No decorrer da sua vida, Pedro adquiriu algumas qualidades essenciais que definem um verdadeiro líder: submissão, domínio próprio, amor, compaixão, humildade e coragem. Pedro nega Jesus, mas isso não significou o fim. Mais tarde, após a ressurreição, Jesus encontra Pedro e para cada vez que ele o negou, Jesus lhe pergunta: "Você me ama, Pedro?" Para cada negação, uma nova chance. E Pedro abraça essa chance, aceitando o perdão de Jesus. Pedro tem agora a oportunidade de demonstrar o seu amor por Jesus, e ele assim o faz e é transformado no mais ousado dos apóstolos. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei qual é o tipo de medo, problema ou situação que você tem a apresentar para Jesus, mas eu posso lhe afirmar que a cruz de Cristo é a solução para que você e eu
deixemos de ser tão nós e nos tornemos muito mais parecidos com o que Deus pensou para as nossas vidas. Existe um processo a ser seguido, passos precisam ser dados, decisões precisam ser tomadas e negações que nós temos de nos impor. Mas no fim das contas, Deus nos concederá uma fé inabalável, firme como uma rocha. Foi assim com Pedro, que seja assim também conosco. Que a palavra de Deus nos molde e nos transforme. Amém.